Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Everton, estou aqui para abençoar você com a poderosa palavra de Deus. Mas antes de eu começar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal para apoiar a este conteúdo. Apoiando este conteúdo, certamente este vídeo, este conteúdo chegará a mais pessoas. E assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também estarão sendo abençoadas. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos no grupo da família, que certamente muitas outras pessoas serão beneficiadas também. Ok? Muito obrigado. Olha só, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14 e versículo 27 é aonde nós iremos ler. E aqui está escrito o seguinte, pessoal, aqui está escrito: mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Quando você tem certeza que Jesus está com você, você não tem motivo para viver desanimado. Aí você pode dizer: poxa, pastor, mas os meus problemas? E as lutas que eu estou enfrentando? As lutas que você está enfrentando não é nada diante de um Deus que você serve, diante de um Deus que você busca. Se eu sei que Deus está comigo, eu vou ter bom ânimo. Porque é muito difícil, ou até mesmo quase que impossível, uma pessoa ser abençoada estando desanimada. É difícil. Você vê que quando Deus apareceu a Josué, Josué estava desanimado. E antes de Deus falar para Josué o que ele deveria fazer, que era levar o povo para a terra prometida, Deus animou a Josué. Deus fala a Josué e anima-o. E fala para ele ter disposição. Porque Deus queria abençoar Josué. E através de Josué, outras pessoas também seriam abençoadas. E não é diferente de você, não é diferente de mim, não é diferente de ninguém. Se queremos ver a manifestação do poder de Deus em nossa vida, sermos abençoados integralmente, todas as partes da nossa vida, tem sim que ter ânimo em nós. O próprio Jesus falou para os discípulos: tende bom ânimo, eu estou aqui. Eu estou aqui, sou eu, Jesus. E ele disse: não temais. Não temais. 3 coisas que nós temos que ter na nossa vida: o ânimo, a certeza de que Ele está conosco, Deus conosco, e nós não podemos ter medo, porque se Deus está conosco, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. Aí Pedro disse, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Olha só, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, foi ter com Jesus. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante daquelas ondas, dos ventos, Pedro, debaixo da palavra de Cristo, Cristo disse: vem, e Pedro obedeceu. Então Pedro foi debaixo da autoridade de Cristo, ele fez como Cristo. Ele caminhou sobre o mar, andou sobre as águas. Todavia, em algum momento, Pedro deixou de olhar para Jesus, porque no versículo 30 está escrito: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então você vê que o difícil não é começar. Muitos começam bem, mas não conseguem terminar aquilo que começaram.
Pedro desceu e andou, mas em algum momento Pedro começou a reparar as coisas ao redor da sua vida. E aquilo que estava ao redor de Pedro naquela ocasião era a tempestade, era o vento, que era o maior problema. E quantas são as pessoas que deixam de olhar para Jesus para reparar nos problemas, para reparar na circunstância ao qual estão vivendo, supervalorizam o problema e ao invés de valorizar a Deus, é naturalmente que essa pessoa vai afundar. Porque a Bíblia, ela é enfática quando diz que Pedro reparou na força do vento, logo, por isso, Pedro afundou. Então, se Pedro tivesse olhando, continuasse olhando para Jesus, focado em Jesus, jamais Pedro teria afundado. A estratégia do inimigo, por vezes, é a distração. O inimigo trabalha com distração. Cuidado com a distração. Você orava mais e hoje não está orando mais. Você lia mais a Bíblia e hoje você está passando pouco tempo lendo a Bíblia. Você frequentava a igreja mais vezes e hoje talvez você está indo uma vez por semana, daqui a pouco não está indo nenhuma. Tem que ter cuidado para você não inverter os valores, não colocar coisas importantes no lugar daquilo que é prioridade. Existem sim coisas importantes, mas nunca devem tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque Deus é prioridade. Se você olhar para Jesus, focar em Jesus, você vai vencendo as suas lutas, suas tempestades, os seus problemas. Por quê? Porque você tem ânimo, você sabe que Ele está com você e você não tem medo de enfrentar, ainda que os problemas sejam grandes. Ainda que os problemas sejam grandes, sempre estará debaixo dos pés do nosso Senhor. Aí a Bíblia diz então, versículo 31, quando Pedro clamou por socorro, Jesus então prontamente estendeu a mão. Tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então o vento cessa, a tempestade cessa, a luta passa, eu venço as minhas batalhas quando Jesus entra no meu barco, na minha vida, na minha casa, no meu casamento. É isso que nós temos que querer e pedir: Senhor, tenha liberdade de permanecer na minha vida. Faça isso agora, aonde você estiver, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Ok? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, e eu apresento essa vida, essa alma a Ti neste momento. Entra, ó Deus, com providência, conforme a necessidade deste homem, dessa mulher, que eles sejam tocados e que milagres aconteçam na vida deles. Cura o doente, o enfermo, liberta aquele que está no vício, faz uma obra toda especial na vida dessa pessoa que recebe essa oração agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ilumine a sua vida poderosamente.